Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso do asteroide IR-4 de 2024. Primeiro, vou olhar para o contexto deste caso, incluindo a linha do tempo do incidente, e depois oferecer minha análise. Em 27 de dezembro de 2024, um asteroide preocupante chamado 2024 ITO-R4 foi avistado pela estação chilena do Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, ou Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Esta é uma rede global de 4 telescópios que buscam objetos próximos à Terra no espaço. 2024 IGO-R4 completa uma órbita ao redor do Sol a cada 3,99 anos. Ele chegou a 515 mil milhas da Terra 2 dias antes, no dia de Natal. Para comparar, isso equivale a pouco mais que 2 vezes a distância Terra-Lua. Em 31 de janeiro de 2024, IGO-R4 estava a 30 milhões de milhas da Terra. Em abril de 2025, telescópios ópticos terrestres perderão o rastreamento do asteroide. Ele voltará a ser visível para os telescópios terrestres em junho de 2028. O tamanho exato do 2024 IGO-R4 é desconhecido. O diâmetro deve ser estimado com base em quanto luz é refletida pelo asteroide. Em geral, quanto mais brilhante é um asteroide, maior ele é. O problema é que os cientistas não sabem o quão refletivo este asteroide é. Eles estimam que o asteroide tenha entre 130 e 300 pés de diâmetro. O radar pode determinar uma estimativa mais precisa do diâmetro quando o asteroide passar novamente pela Terra em 17 de dezembro de 2028. Mas mesmo assim não será uma boa estimativa. O asteroide só chegará a 4,7 milhões de milhas da Terra, distância considerável para avaliação por radar. Uma estimativa decente do diâmetro não estará disponível até o outono de 2032, quando o 2024 IGO-R4 passar pela Terra novamente. O telescópio James Webb, capaz de detectar luz infravermelha, poderá produzir uma estimativa precisa do diâmetro antes disso. Depois que o asteroide passar pela Terra em 2028, ele orbitará novamente o Sol, mas na próxima vez que retornar, em 2032, ele poderá se chocar com o planeta Terra. É por isso que eu chamei isso de preocupante antes. Astrônomos estimam que o asteroide tem 2,3% de chance de atingir a Terra em 22 de dezembro de 2032. Há 0,3% de chance do asteroide atingir a Lua. O impacto com a Terra seria problemático considerando o tamanho do asteroide, mesmo com a menor estimativa de diâmetro. Prevê-se que o local do impacto seja ao longo de um corredor que passa perto do Equador. De um lado do caminho do impacto está o Oceano Pacífico Oriental, do outro lado, a Ásia do Sul. Os países que podem ser afetados pelo asteroide incluem Colômbia, Equador, Venezuela, Etiópia, Nigéria, Sudão, Paquistão, Bangladesh e Índia. A força do impacto pode ser equivalente a 8 milhões de toneladas de trinitrotolueno, ou 8 megatons. Isso é 500 vezes mais poderoso que a bomba atômica chamada Little Boy, que foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Naquele bombardeio, 70 mil pessoas morreram instantaneamente e milhares mais morreriam depois. O dano da explosão do impacto do IGO-R4 de 2024 abrangerá cerca de 48,3 quilômetros a partir do local do impacto. Se o asteroide atingir o oceano, poderá causar um tsunami que destruiria áreas costeiras. No entanto, atingir uma área populosa em terra seria muito pior. Se o local de impacto do asteroide fosse na Índia, por exemplo, poderia haver uma perda de vida tremenda, talvez centenas de milhões de pessoas. Neste momento, recursos globais estão sendo mobilizados para estudar o 2024 IGO-R4 e descobrir como eliminá-lo. Qualquer risco de impacto. Agora, passando para a minha análise. Aqui estão alguns destaques deste caso, na minha perspectiva. 1. Uma chance de 2,3% de impacto de um asteroide pode não parecer tão preocupante. No entanto, qualquer objeto com mais de 1% de probabilidade de atingir a Terra é levado a sério. A Organização das Nações Unidas ativou um protocolo de emergência para a proteção do planeta. Mesmo que o 2024 IGO-R4 não atinja a Terra como esperado, existem dezenas de milhares de outros asteroides que podem representar um problema no futuro. Desde 1990, mais de 33 mil asteroides próximos à Terra foram descobertos e rastreados.
Em algum momento, alguém terá que encontrar uma maneira de mudar a trajetória de um asteroide que está em rota de colisão com a Terra. Já houve avanços neste setor. Por exemplo, em 2022, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço conseguiu colidir com sucesso uma nave espacial em um asteroide, o que mudou significativamente a trajetória do asteroide. Essa técnica se chama impactor cinético. Infelizmente, é o único método comprovado que os cientistas desenvolveram até agora. Item número 2. Os cientistas avaliam o nível de perigo de um asteroide usando a escala de perigo de impacto de Torino, que varia de 1 a 10. Uma pontuação de 1 não é preocupante. As chances de um impacto fatal são quase nulas. Já dezembro traz mais notícias. Uma colisão é garantida e pode destruir a civilização humana. 2024 IGR-4 está no nível 3 na escala Torino, que atualmente é maior do que qualquer outro asteroide. Item número 3. Depois que é determinado que um asteroide atingirá a Terra, existem 4 variáveis principais usadas para avaliar a periculosidade desse impacto: velocidade, tamanho, composição e ângulo de impacto. Se o 2024 IGR-4 atingir a Terra, ele fará isso viajando a cerca de 38 mil milhas por hora. Como mencionei, o diâmetro é estimado como sendo de 100 a 300 pés. Com base em sua composição e ângulo de impacto, o asteroide provavelmente explodirá no céu ao invés de deixar uma cratera no chão. Em 1908, um asteroide de 40 metros explodiu em uma área remota da Sibéria. Este diâmetro é a estimativa mais baixa de 2024 IGR-4. O efeito da explosão foi devastador. Destruíram 80 milhões de árvores em 770 milhas quadradas. Para colocar em perspectiva, Los Angeles tem 754,7 km quadrados e Nova York tem 486,05 km quadrados. Se o asteroide tivesse explodido sobre uma cidade, as baixas seriam significativas. Em 2013, outra área da Rússia foi atingida por um asteroide. Este tinha apenas 20 metros de diâmetro. Feriu 1.000 pessoas e danificou 7.000 estruturas. Desconhecer o tamanho preciso de 2024 IGR-4 dificulta muito estimar os danos que ele poderia provocar. Há uma grande diferença entre um asteroide com um diâmetro de 130 pés e um com um diâmetro de 300 pés. O volume de um asteroide esférico pode ser calculado usando a fórmula 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Isso significa que um asteroide de 300 pés de largura é cerca de 11 vezes maior em volume do que um medindo 130 pés. 2024 IR-4 recebeu o apelido de destruidor de cidades. Essa caracterização é precisa. Item número 4. Considerando o potencial perigo que o 2024 IR-4 representa, as pessoas deveriam entrar em pânico conforme o ano de 2032 se aproxima. Não há motivos para pânico, baseado em algumas razões. Por exemplo, há 97,7% de chance de que o asteroide não atingirá a Terra. Para colocar em perspectiva, essa probabilidade é menor do que a de jogar uma moeda 5 vezes e dar cara em todas. Mesmo se for determinado que o asteroide colidirá com a Terra, os cientistas podem ser capazes de desviá-lo da rota. Ao colidir uma nave espacial contra ele. Como mencionei, esta é a técnica do impactor cinético. Se isso falhar, a área de impacto, que será conhecida com precisão meses antes, pode ser evacuada. Embora inconveniente, principalmente em grandes cidades, essa estratégia evitará a perda de vidas no local do impacto. Item número 5. Respondi se as pessoas deveriam entrar em pânico, mas a pergunta é: as pessoas entrarão em pânico? Se os cientistas atualizarem a probabilidade para refletir um risco significativo de impacto, acredito que haverá um nível substancial de pânico injustificado entre uma pequena parte da população. Preparadores para o fim do mundo são especialmente vulneráveis à ansiedade ao contemplar grandes desastres. Não é preciso muito para que este grupo tenha uma forte reação, então um impacto de asteroide certamente os motivará. Os esforços deles para estocar suprimentos como armas, comida, combustível e suprimentos médicos aumentarão dramaticamente à medida que 2032 se aproxima. Muitos filmes reforçaram o pensamento dos preparadores para o fim do mundo. Por exemplo, Armageddon, Impacto Profundo,
O Dia Depois de Amanhã, The Walking Dead, Eu Sou a Lenda e os filmes Mad Max. Os sobrevivencialistas possuem traços que os predispõem a se preparar demasiadamente para o apocalipse. Por exemplo, eles são fatalistas, pessimistas, medrosos, interpretam estímulos benignos como sinais de desgraça, são significativamente mais propensos a acreditar em teorias da conspiração e têm sentimentos de impotência. No modelo de 5 fatores, eles podem variar na abertura para experiências, mas geralmente são altamente conscienciosos, introvertidos, pouco amáveis e altamente neuróticos. Pessoas com perfis de personalidade semelhantes, incluindo preparadores para o apocalipse, são mais suscetíveis ao pânico induzido pelo fim do mundo, principalmente devido ao alto neuroticismo. Apesar de causar fortes sentimentos para alguns, acredito que o efeito do asteroide, se atingir a Terra, será mínimo em relação ao pânico. Para a maioria das pessoas, o maior inconveniente provavelmente será a escassez de papel higiênico devido ao acúmulo. Esse comportamento se popularizou durante a pandemia de coronavírus 2019. Os executivos de papel higiênico poderiam transformar o impacto do asteroide em uma era dourada de lucro. É provável que a maioria das pessoas fique calma. Eles podem até ver o impacto do asteroide como um eclipse solar em esteroides, como pessoas que viajarão de todo o mundo para ver o asteroide explodir acima do solo ou impactar o solo, dependendo do que ele faz. Alguns influenciadores do Instagram podem até se aproximar do local do impacto e correr o risco de serem vaporizados. Se as autoridades não protegerem cuidadosamente a área da explosão, pode haver campos inteiros cheios de paus de selfie queimados. Item número 6. Ao pesquisar na internet para ver a reação das pessoas sobre a notícia de 2024 IBR4, não me surpreendi com o alto nível de apatia encontrado. Muitos, alguns certamente brincando, acolheram a ideia de um impacto de asteroide devido ao pessimismo sobre como as coisas estão indo no mundo. É o oposto dos preparadores para o apocalipse. Essas pessoas não temem ser aniquiladas, eles acolhem o apocalipse. Para os poucos que buscam um reset global por meio de um asteroide, talvez tenham que esperar um pouco. Asteroides capazes de acabar com o mundo geralmente têm 1000 pés de diâmetro ou mais. A próxima oportunidade para um impacto de um asteroide qualificado não ocorrerá até setembro de 2182. Um asteroide de 1.600 pés de largura terá uma chance em 2.700 de colidir com o planeta com uma explosão equivalente a 1.200 megatons de trinitrotolueno. Os que anseiam pelo fim dos tempos talvez precisem buscar a destruição global completa em outro lugar. Há sempre uma chance de que uma revolta catastrófica por falta de papel higiênico surpreenda a humanidade por trás e os elimine. Esses são meus pensamentos sobre o IQR4 de 2024. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve.